Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje eu vou trazer, pessoal, dois julgamentos bem importantes, um do Supremo, um do STJ, temas quentes. Primeiro julgado envolvendo a controle de constitucionalidade sobre a Lei 7.960, ou seja, a lei da prisão temporária. O Supremo traçou algumas balizas extremamente importantes como condicionantes à prisão temporária. Inclusive, acabou afastando uma das hipóteses do inciso 2º do artigo 1º, como nós veremos, da Lei 7.960, e vamos entender bem por que e quais foram essas condicionantes que o STF impôs numa interpretação aí conforme a Constituição. No segundo julgado, pessoal, um precedente também bem polêmico do STJ, envolvendo a possibilidade de um magistrado decretar a prisão preventiva quando na audiência de custódia o Ministério Público tenha pedido a conversão do flagrante por medidas cautelares substitutivas, ou seja, diversas à prisão. Pode o juiz decretar preventiva tendo o MP postulado a conversão da prisão em flagrante por medidas cautelares pessoais diversas à prisão, ou, ao revés, isso não seria uma atuação de ofício do magistrado? Vamos ver o que o STJ entendeu. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Professor Gabriel, tudo bem? Pessoal de casa, olá a todos. Professor Gabriel, eu trago hoje dois julgados, ambos do STJ. O primeiro deles trata sobre matéria constitucional e também sobre a questão de competência. Ele vai analisar quando os mesmos fatos dão origem né, a uma ação criminal e uma ação de improbidade. E esses fatos versam sobre a malversação ou desvio de recursos federais. O STJ finalmente, ele reitera, né, julgados anteriores, mas ele agora, na minha opinião, como julgado de exceção, ele define, né, quais são os critérios para determinar se a ação criminal vai para o juízo estadual ou federal e quais critérios determinarão se a ação de improbidade irá para o juízo federal ou estadual. O segundo julgado que eu trato envolve direito civil e um pouquinho de processo civil, mais especificamente no direito das sucessões. O STJ vai analisar se seria possível ou não, né, se seria um pedido juridicamente possível, você ampliar as causas de indignidade, né, de herdeiro, aquelas causas que você exclui um herdeiro da herança. Pessoal, começo então com um julgamento envolvendo a prisão temporária, a Lei 7.960. Tema, né, que o Supremo já poderia ter julgado há muito tempo, né? Temos aqui um instituto que tem aí praticamente 30 anos, né? Então, muito utilizado na prática e que agora o Supremo colocou algumas balizas fazendo uma interpretação conforme a Constituição a essa prisão temporária, modalidade, como nós sabemos, de custódia cautelar, prevista na Lei 7.960. Bom, para a gente relembrar e nos situarmos bem, a prisão temporária, pessoal, trazida nessa 7.960, ela veio para substituir a antiga prisão para averiguação, que existia antes da Constituição de 88, e que, claro, era objeto de muita crítica, porque não envolvia nenhum motivo de cautelaridade e tampouco, né, em certo momento, se exigia decisão judicial. Depois da Constituição de 88, qualquer tipo de custódia cautelar que não seja o flagrante delito depende de decisão jurisdicional, uma cláusula de reserva de jurisdição a qualquer prisão cautelar que não seja a prisão em flagrante, que, claro, como nós sabemos, qualquer pessoa do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. Essa prisão temporária, que veio, portanto, para substituir a antiga prisão para averiguação, ela tem, basicamente, a ideia de cautelaridade ligada à necessidade da sua decretação para as investigações e, em segundo lugar, fundadas razões de autoria ou participação em crimes graves. Então, ela conjuga, né, esses dois aspectos, uma necessidade ligada à investigação e indícios, né, fundadas razões, diz a lei, de autoria ou participação num dos crimes graves arrolados no rol taxativo lá do inciso 3º do artigo 1º. Descendo um pouco mais, para a gente esmiuçar esses detalhes, no artigo 1º, incisos 1 e 2, nós temos duas hipóteses que revelam ali
a cautelaridade, o periculum libertatis. A primeira hipótese é exatamente quando há estritamente necessidade para as investigações. E a segunda hipótese do inciso segundo também se associa com a questão, né, da investigação, mas, segundo a lei, é para quando o indiciado não possui residência fixa ou não esclarece a sua identidade. Essas duas hipóteses não precisam estar presentes conjugadamente, pode ser uma ou outra. Normalmente é a hipótese do inciso primeiro, mas também a lei previu no inciso segundo, a situação de um indiciado que não tem residência fixa ou que não esclareça a sua identidade. Quanto ao fumus boni iuris, para fins de decretação dessa prisão cautelar, o inciso terceiro exige a presença de fundadas razões de autoria ou participação num dos crimes graves arrolados nesse inciso terceiro, que tem um rol taxativo, algo que agora, inclusive, o Supremo Tribunal Federal enfatizou nesse precedente. Então, deve haver fundadas razões de autoria e participação em crime de homicídio doloso, em crime de sequestro, em crime de roubo, em crime de extorsão, em crime de extorsão mediante sequestro, de estupro, de epidemia com resultado morte, de associação criminosa, de tráfico de drogas contra o sistema financeiro nacional ou de terrorismo. Além dessas hipóteses, vale lembrar que não está lá na Lei 7.960, mas está na Lei 8.072, o seu cabimento da prisão temporária em matéria de crimes hediondos ou equiparados. Então, em todos os casos, né, de crimes hediondos, o artigo 1º lá da Lei 8.072, muitos dos quais até estão já na lei aqui, por exemplo, tráfico de drogas, que é equiparado, né, hediondo, da mesma forma, epidemia com resultado morte, homicídio doloso, né, lá nós temos as hipóteses de homicídio doloso qualificado como crime hediondo, e aqui a gente tem o homicídio doloso sem ser qualificado já ensejaria, mas também, né, faço a lembrança desse rol de crimes hediondos. Em todos os crimes hediondos ou equiparados, né, é cabível a decretação da prisão temporária. Prazo, como nós sabemos, é de 5 dias mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade, pode ser prorrogada, chegando aí até a 10 dias, e em matéria de crime hediondo ou equiparado, é de 30 dias, prorrogável também em caso extrema e comprovada necessidade, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, chegando até 60 dias. Então, esses são os parâmetros tradicionais apontados pela doutrina e pela jurisprudência no que tange a decretação de prisão temporária. O que o Supremo decidiu ao dar uma interpretação conforme a Lei 7.960? Ele amarrou mais as hipóteses para decretação de prisão temporária, trazendo algumas exigências mais rigorosas do que a literalidade da lei exigiria, inclusive afastando a sua possibilidade numa das hipóteses trazidas pela lei. Então, o Supremo ele disse, pessoal, que para a decretação de prisão preventiva, eu vou colocar ipsis literis, como ele disse, para a gente comentar e entender bem. Primeira condicionante que o Supremo colocou, a decretação de prisão temporária pressupõe que ela seja imprescindível para as investigações do inquérito policial. Aqui, nada demais. O imprescindível, na verdade, né? A própria lei já vinha nesse sentido no inciso 1º do artigo 1º. Segunda condicionante que o Supremo colocou, ipsis literis, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, coisa que também é exigido ipsis literis pelo inciso 3º do artigo 1º da 7.960. Nenhuma novidade aqui. Agora já começamos a descer em algumas restrições mais rigorosas. Terceira condicionante que o Supremo colocou, quando a prisão temporária, a sua decretação, for justificada em fatos novos ou contemporâneos. Isso não está na lei. Isso o Supremo interpreta da Lei 7.960 e dentro daquela crítica, e de fato muitas prisões temporárias já foram decretadas, e o Supremo acabou inclusive revogando muitas delas, né? Em alguns casos até atropelando um pouco, digamos, todas as instâncias, né? Basta lembrar o caso do banqueiro Dantas, né? Que ficou famoso e que
o ministro Persalton acabou entendendo, né, que não poderia ser decretada uma prisão temporária. Um caso polêmico, né, que deu muito o que falar. Mas, enfim, não se pode decretar uma prisão temporária, é isso que o Supremo quer dizer, quando os fatos são antigos. Tem que ter fato novo, fato contemporâneo. Então, não é porque surgiu algum elemento de prova de que houve um ato de corrupção, né? E aqui teria, bem da verdade, né, não enquadraria, fala em corrupção, a gente teria que enquadrar numa das hipóteses conjunta, né, da lei. Por exemplo, crime contra o sistema financeiro nacional, que muito comumente existe quando tem grandes esquemas de corrupção. Então, imagine um crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção, que ocorreram em esquema de 8 anos atrás. Não há nenhum fato novo, nenhum fato contemporâneo. Não cabe nesse caso ainda, né, que a autoridade policial, na representação, ou o Ministério Público, seu requerimento, tenham apontado que seria imprescindível para as investigações, por isso, por aquilo. Essa imprescindibilidade deve nascer de algum fato contemporâneo. Às vezes, por exemplo, né, uma dificuldade aqui de obtenção das provas de alguém que pode estar saindo do território nacional. Vejam que isso limita muito, pessoal. Isso dá qualquer decretação de prisão temporária, esse argumento aqui vai ser sempre levantado, dizendo que não tem nenhum fato novo ou fato contemporâneo. Então, aqui é uma restrição bem importante que vai ser sempre discutida nesse caso de decretação de prisão temporária. Quarta condicionante, quando ela for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Mais aberto impossível, né, pessoal? Para a gente falar em gravidade concreta do crime. O próprio rol do inciso 3º já traz ali crimes graves, mas o Supremo quer a gravidade em concreto de acordo com as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado. Ou seja, totalmente aberto e que vai dar sempre margem para discussão. A defesa vai alegar que o cliente, né, tem residência fixa, o cliente trabalha, tem endereço profissional, vai invocar condições pessoais, não tem antecedentes, e com isso, né, vai discutir as condições pessoais do indiciado. É algo, claro, que o Supremo aqui não diz o que, até porque as situações são multifacetadas, né, mas que com certeza municia a defesa para pedir uma revogação de uma prisão temporária. E por último, o Supremo vai dizer, quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão, dentro daquela ideia de que a custódia, a prisão cautelar, ela é sempre a última ratio. Ela só é cabível se não forem suficientes medidas cautelares diversas à prisão, por exemplo, proibição de manter contato com determinadas testemunhas, ou então proibição de se ausentar da comarca ou se ausentar do Brasil. Poderíamos, né, colocar aqui algum recolhimento domiciliar no período noturno, em finais de semana, em dias não úteis, o rol do artigo 319, né, além, claro, da fiança, né. Então, vejam, dessas condicionantes que nós comentamos, 5 para a gente gravar. A primeira, nada demais, nenhuma novidade, é bem da verdade, considerando que a própria lei já previu, que a doutrina sempre falou. Segunda, nada demais. Terceira, a gente já começa a entrar, né? Então, aqui, quando exige que ela seja justificada em fatos novos ou contemporâneos, já algo que não está na lei, que alguns doutrinadores já comentavam, alguns julgados já falavam, mas que, enfim, não era seguido por todos, né? A quarta condição, gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais mostrarem que é adequada a prisão temporária, também não está na lei e é algo bem aberto, que vai dar sempre margem para uma impetração de habeas corpus. E a quinta, né, não ser suficiente medida cautelar diversa à prisão. Aqui, pessoal, vale ainda destacar que aquela hipótese do inciso 2º do indiciado que não possui residência fixa, o Supremo já descartou de plano. Primeiro, vejam, essas condicionantes que a gente tem aqui, nenhuma delas diz respeito a não possuir residência fixa.
E o Supremo foi além. O Supremo disse que não se pode decretar uma prisão temporária só porque o indiciado não tem residência fixa, já que isso vulneraria a ideia de igualdade material e poderia acabar, né, ensejando aí decretação de prisão temporária de pessoas que estão sujeitas a uma maior vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social. Então, é uma hipótese para a gente esquecer, porque com as condicionantes que o Supremo colocou, né, a gente vê que não daria para decretar com essa hipótese, e por isso, aliás, que o Supremo deixou muito claro que isso violaria a igualdade material. Por outro lado, o Supremo, e esse eu diria que é o cerne do julgamento, o Supremo quis com isso evitar prisões temporárias que, na prática, representavam prisões para averiguações. Era muito comum o pessoal justificar a prisão temporária para a realização de interrogatórios, para depoimentos, né, em geral, e que não permitisse que eventuais investigados combinassem entre si depoimentos, né? Então, entre aspas, pegaria de surpresa os investigados, e de fato pegava, né? E era um motivo sempre trazido para a decretação de temporária. E o Supremo, né, já tinha censurado isso em outros, em alguns casos, e acabou, né, por enfatizar que essa submissão de pessoa para prestar depoimento na fase inquisitorial como fundamento para a decretação de prisão temporária viola o direito à não autoincriminação, o privilégio contra a autoincriminação, o privilégio against self-incrimination, né, o nemo tenetur se detegere. E o Supremo relembrou aqui o que ele disse em relação à condução coercitiva. Nas ADPFs 395 e 444, o Supremo entendeu que a condução coercitiva de um investigado ou de um réu numa ação penal para a realização de interrogatório, embora tenha previsão, né, do CPP, artigo 260, não foi recepcionada nesse aspecto, né, a possibilidade dessa condução coercitiva de investigado, de réu, pela Constituição de 1988. E aqui, pessoal, eu finalizo com isso, é bem interessante, porque a condução coercitiva, essas tantas que a gente viu, a mais polêmica de todas, poderíamos dizer, né, foi a do ex-presidente Lula, que deu toda aquela repercussão na mídia e na política também, né, enfim, em tudo que é canto, mas vejam, era uma condução coercitiva. Um dos fundamentos para quem decretava uma condução coercitiva era exatamente, e aliás era muito comum, a polícia pedia uma prisão temporária e o juiz indeferia, mas deferia a condução coercitiva. O fundamento dessa condução coercitiva era exatamente porque seria um mínus em relação a uma prisão temporária. E aí o juiz acabava não aceitando um pedido principal de uma temporária, mas deferia um pedido subsidiário de condução coercitiva. Quando o Supremo julgou nessas duas ADPFs 395 e 444 a não possibilidade de condução coercitiva de investigado ou de réu, né, ou seja, na investigação ou na ação penal, muitos disseram, bom, agora o que vai acontecer é muito mais prisão temporária, porque a gente sabe, é bem aberto, né, pessoal, o que está ali na lei, então a avaliação é muito subjetiva, né, então pega um juiz mais rigoroso, ele decreta muito. Então, muitos levantaram essa preocupação. E o Supremo, eu diria que nesse julgamento sobre a prisão temporária, ele segue a mesma toada e, entre aspas, complementa a linha de pensamento que ele tinha trazido em relação à condução coercitiva. Agora, claro, cuidando de uma situação mais gravosa do que a condução coercitiva, né, porque envolve efetivamente a prisão. Então, pessoal, é um julgamento extremamente importante. Essas 5 condicionantes a gente vai ter que guardar bem, porque elas vão cair muito em provas. E em termos práticos, prestem atenção na terceira, na quarta e na quinta, porque elas que no dia a dia vão ensejar controvérsia em todos os casos de prisão temporária, porque a defesa aqui, com certeza, vai ter vários argumentos para pleitear a sua revogação. Era isso então, pessoal.
Professor Gabriel, você exauriu o tema. Eu tenho pouquíssimo a acrescentar. A única coisa que eu poderia colocar é que o artigo 260 do CPP, ele tinha, como você falou, né, ele foi não declarado não recepcionado, ao menos em parte, nessas DPFs, né, e que o artigo 260, na minha interpretação, ele não foi, algo ainda subsiste dele, algo foi recepcionado. Porque o 260, ele coloca que se o acusado não atender à intimação, ele coloca para interrogatório, primeira hipótese, reconhecimento, segunda hipótese, ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Esse conduzi-lo à sua presença é exatamente a condição coercitiva, né? Como o Supremo só decretou não recepcionado, né? O interrogatório, eu acho que em tese ainda poderia se defender, né? Difícil vai saber saber se isso tem ou não aplicabilidade prática. Mas, em tese, o dispositivo ainda restaria, né, recepcionado, quanto aos outros núcleos, né, que não relacionados ao interrogatório, né, reconhecimento a qualquer outro ato. Enfim. Perfeito, muito bem lembrado, e bons doutrinadores têm sustentado isso exatamente, professor Felipe. Por exemplo, para uma reconstituição, ele não pode ser obrigado, né, a ter alguma conduta ativa, mas passivamente ele tem a obrigação de comparecimento. Então, de fato, o 260 ele ainda subsiste e a gente tem que interpretar, né, do não cabimento para o interrogatório em vista do direito ao silêncio, né, do qual decorre o privilégio contra a autoincriminação. Professor Felipe, prosseguimos então, temos um outro julgamento aqui extremamente importante, né, sobretudo em matéria de improbidade administrativa. Professor Gabriel, agora o STJ, através de sessão, na minha opinião, ratificou alguns julgados que anteriormente eram de turmas, né, mas eu acho que colocam um fim à questão, né? Ele analisa, antes de mais nada, né, por que o STJ está julgando isso, né? Porque se tratava de um conflito, no caso era negativo de competência, onde nenhum juiz se declarava competente, né? Como envolvia o ramo da justiça estadual e da justiça federal, né? São justiças diferentes, né? Cujos juízes de primeiro grau estão subordinados a tribunais distintos, né? Pela disposição do artigo 105, inciso 1º da Constituição, a linha D de dado, quem derime, né, esses conflitos é o STJ. E é bem fácil decorar isso, porque todas as vezes que nós não tivermos tribunal superior como parte no conflito, né, quem vai derimir é o STJ, mesmo que envolva a justiça do trabalho, etc. E todas as vezes que nós tivermos tribunais superiores envolvidos, né, no conflito, quem vai resolver é o Supremo Tribunal Federal. É o que está no artigo 102, inciso 1º, a linha O. Então, nesse caso, como envolvia um juiz de primeiro grau federal, um juiz de primeiro grau da Justiça Comum ou da Justiça Estadual, né, quem dirimiu esse conflito foi o STJ. E o que é que o STJ decidiu aí? O STJ, com base na questão do conflito, né, ele terminou por interpretar dois incisos do artigo 109 da Constituição, que regula a competência da Justiça Federal. Qual era o caso concreto? O caso concreto versava sobre a malversação ou desvio de verbas públicas federais que haviam sido transferidas para um município. E, enfim, se defendia, né, que o juiz competente para conhecer os mesmos fatos sobre a ótica criminal também o seria para conhecer sobre a ótica cível, né, da ação de improbidade. Eu lembro que, embora a ação de improbidade busque, né, a aplicação de uma sanção, é pacífico que a sua natureza, né, a matéria envolvida ali não é criminal, ela é cível, embora realmente trate, né, de uma sanção político-institucional. Pois bem, o que é que o STJ fez aí? No âmbito criminal, a terceira seção do STJ, que é quem julga, né, a matéria criminal lá na corte, há muito tempo atrás, tinha editado duas súmulas, a 208 e a 209, e que visa a dirimir como fica a questão da competência criminal quando você tem transferências de verbas públicas. O caso fala, né, a literalidade das súmulas falam de verbas federais para prefeito municipal, mas a mesma lógica se aplica sem nenhum problema para a matéria estadual também. O que é que essas súmulas concluem? Elas concluem o seguinte: todas as vezes que a verba, né, vai ser objeto de prestação de contas junto a um órgão federal, em regra, o Tribunal de Contas da União, a competência para julgar malversação ou desvio, alguma fraude envolvendo esse recurso público, é da Justiça Federal.
todas as vezes que o recurso é transferido pela União e não há essa obrigatoriedade de prestação de contas, se entende que a verba, né, ela se transfere definitivamente para o patrimônio do ente, no caso da súmula municipal, mas poderia ser também um ente estadual. Então, nesse caso, você não teria, em princípio, uma violação, né, a quaisquer bens, valores federais. E nisso, todas as vezes que você não tiver prestação de conta, a Justiça Federal não seria competente. E todas as vezes que você tiver a prestação de contas, né, da verba junto a algum órgão federal, via de regra o TCU, você vai ter a atração da competência da Justiça Federal. De forma sintética, é isso que diz a súmula 208 e 209 do STJ. Pois bem, a primeira sessão do STJ ela fez um distinguish em relação a essas súmulas para dizer que elas têm aplicação exclusiva em matéria criminal. Não é possível nós aplicarmos essas súmulas em matéria civil, é dizer, em matéria de improbidade. E por quê? Porque o inciso, né, do artigo 109 da Constituição, que dá que dá toda a base, né, da competência civil, é o inciso 1º do artigo 109. Eu vou até lê-lo aqui. Artigo 109, inciso 1º. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1º, as causas em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição de autora, ré, assistente ou apoente. Ele abre algumas exceções, mas que não vem aqui ao caso. Então, a doutrina, interpretando esse inciso 1º, na primeira parte, né, coloca que é em razão da pessoa essa competência. Não importa qual é a matéria que está sendo discutida nesse artigo 109, via de regra. O que vai importar é que você tenha como parte na lide um ente federal. Por ente federal, né, a literalidade do dispositivo fala da autarquia, fala da União Federal, de autarquia, de empresa pública, mas a jurisprudência, de forma pacífica, admite uma interpretação extensiva para que se abarque também fundações, agências reguladoras, conselhos de fiscalização profissional, OAB e o Ministério Público Federal. Então, todas as vezes que nós tivermos essas pessoas, né, esses entes com essa personalidade jurídica, em regra de direito público, tirando a empresa pública, que tem personalidade jurídica de direito privado, nós vamos ter a atração da competência federal, civil, né? E já as súmulas, elas foram editadas tendo por base o inciso 4º desse artigo 109 da Constituição, onde ele coloca que infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas atrairia a competência da Justiça Federal. Eu faço aqui uma pequena ressalva, né, para colocar que sociedades de economia mista não se inserem nesse inciso e tampouco contravenções. Quem julga, né, essas hipóteses é a Justiça Estadual e não Federal. Pois bem, o que é que o STJ concluiu, né? Ele concluiu que, como a súmula 208 e 209 não se inserem não se aplicam, né, para o inciso 1º, né, o STJ fez um distinguish, você pode ter situações em que, na prática, você pode ter sobre os mesmos fatos, né, você pode ter a competência criminal da Justiça Estadual, desde que a verba tivesse se incorporado definitivamente ao município ou ao Estado, e você poderia ter, nessa hipótese, a competência para julgar a ação de improbidade da Justiça Federal, né? Bastasse que o Ministério Público Federal ou a União Federal vislumbrasse, através da AGU, né, vislumbrasse algo relevante, né, para que ela pudesse ser a autora, né, ajuizar a ação de improbidade. Como também nós poderíamos ter uma situação inversa, dizer, nós poderíamos ter algo que, sobre a ótica criminal, né, ficasse sobre a competência da Justiça Federal, porque a verba estaria sujeita à prestação de contas perante um órgão federal, e o Ministério Público Federal ou a União Federal, né, ou outro ente público federal, não tivesse interesse de ajuizar a ação de improbidade. E quem ajuizasse a ação de improbidade fosse o próprio município. O que essa última hipótese, inclusive, foi o caso julgado, foi o caso enfrentado pelo STJ. Como também você pode ter, né, hipótese em que coincida, em que realmente você tenha uma situação em que a ação criminal vai correr na Justiça Federal e a ação de improbidade vai correr também na Justiça Federal. Como também você pode ter a última hipótese, né, onde ambas, a ação de improbidade como a ação criminal, correm junto à Justiça Estadual. O que o STJ vem a colocar é que os critérios do inciso 1º e do inciso 4º do artigo 109, eles são autônomos. A competência ex ratione persone, né, em razão da pessoa do inciso 1º, ela é autônoma.
e ela deve ser observada. Existe ente federal na lide? Sim ou não? É o que vai determinar a competência da Justiça Federal, independentemente da incorporação ou não da verba ao patrimônio público do Estado ou do município. E para ver, né, se você vai ter a competência criminal da Justiça Federal, você vai ver se tem a violação algum bem, interesse, etc., de algum ente federal, que é a hipótese do inciso 4º, que é uma causa de competência, né, que toda doutrina coloca, que é ex racione matéria, né, em razão da matéria. Nesse caso, não interessa quem está, né, na lide, interessa o que está sendo discutido. Em linhas gerais é isso, professor Gabriel. Pode parecer um pouco confuso, né, que contrariaria, né, o senso comum de dizer que seria interessante ou seria as normas de competência, né, imporiam de alguma maneira que o mesmo juiz, né, conheceria o mesmo ramo da justiça conheceria, né, dos mesmos fatos, tanto sobre a ótica civil da improbidade como sobre a ótica da criminal, né, e isso não se confirma. Pode ser que sim, mas não obrigatoriamente, é o que o STJ fala. Perfeito, Felipe. Por mais que, digamos assim, a regra seja a criminal, quando é o caso, porque também o fato pode ser ato ímprobo e pode não ser fato criminal, né? Pode não ser fato típico no ângulo penal. Embora a gente saiba que é muito comum, né? Acontece bastante de um mesmo fato, né? Configurar a área de improbidade e ser um fato típico penal. Embora, né, a regra seja as duas ações tramitarem na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, como tu bem colocaste. Não há nenhum problema em a ação criminal ocorrer na Justiça Federal e a ação de improbidade na Justiça Estadual ou vice-versa, né? Inclusive também de tramitarem em instâncias diferentes, né? Uma ação criminal tem foro por prerrogativa, né? Dentro, claro, daquelas limitações que o Supremo coloca, mas contra o prefeito, em razão das suas funções, enquanto ele está no cargo, o julgamento vai ser, se for, né, da competência federal, do TRF. Se for da Justiça Estadual, vai ser do TJ. A ação de improbidade contra prefeito sempre e sempre será na primeira instância, porque não existe prerrogativa de foro na ação de improbidade. Então, isso já era bem claro, né, e deu muita polêmica também, mas o Supremo já tinha, pelo plenário, batido o martelo. E essa outra questão da competência ainda também gerava muita confusão. Não raro em ações de improbidade, a defesa alegava a incompetência da Justiça Federal ao argumento de que a verba teria se incorporado ao patrimônio municipal e não estaria sujeita à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União, ou à CGU, por exemplo, e invocava as duas súmulas. São súmulas gêmeas, né, 208 e 209, que se complementam. Mas, a bem da verdade, elas surgiram na matéria criminal. E a lógica envolve a interpretação do 109, inciso 4º, de maneira técnica. E elas eram aplicadas de forma técnica, como tu bem colocaste, Felipe, e agora o STJ deixa as coisas num julgamento de sessão muito claras, né? A questão de competência ratione persone tem que ter a União, suas autarquias ou empresas públicas federais como autoras, réis, assistentes ou oponentes. Então, se o Ministério Público Federal está ajuizando, a competência da Justiça Federal está firmada, porque ele é um órgão da União. Então, já não há mais discussão sobre competência, né? Então, da mesma forma, a União, como tu bem colocou o exemplo, pode, por algum caso, em alguma situação, né, pode ir para a Justiça Estadual e a União manifesta interesse. A gente sabe que a manifestação de interesse da União na lide desloca a competência para a Justiça Federal, é o juiz federal que analisa, né, súmulas 205, 224 do STJ, o juiz federal que analisa o interesse. E a União tem, né, pela intervenção anômala, ela pode intervir no processo, mesmo sem ter interesse jurídico propriamente, né, pode ter um interesse econômico envolvido. Só uma correção, professor Gabriel, são súmulas, a numeração, né, é 150 do STJ e 224 do STJ. Isso, eu achei que... Bom, falei, mas pensei nesses números, mas vocalizei. Obrigado pela correção, professor Felipe. E só também um ponto que vale destacar para o pessoal da nova lei de improbidade, que isso vai cair em prova e muita gente vai errar. Na lei, no artigo 17D, depois da 14.230, é dito textualmente que a ação de improbidade ela tem natureza repressiva, sancionatória, e não constitui ação civil. Isso é o termo da lei. O que na verdade, o legislador está querendo dizer? É que é
parte do direito administrativo sancionatório. Toda essa é a base da Lei 14.230 como um todo, é a espinha dorsal dela, né? Não se trata aqui de uma mera reparação civil. Aqui nós temos direito administrativo sancionatório e aí atrai todos os princípios do direito administrativo sancionatório. Mas não confundam, a lei diz, por isso que pode cair ipsis literis, né, Felipe? Pode cair na prova, dizendo que não constitui ação cível, e o pessoal, não, é cível. Na verdade, quando a gente fala de competência cível, é para extremar da competência criminal, né? Então, ninguém tem dúvida, não tem natureza criminal, tem natureza cível, mas nos termos da lei, ela não é uma ação cível. Civil com I, inclusive, né? Então, quando a gente fala da natureza cível, porque a competência é cível, mas nos termos do artigo 17 não é uma ação civil. Então, para macete aí de prova, para o pessoal ficar atento, porque o examinador gosta de confundir as coisas, né? Então, pessoal, beleza. Pessoal, eu passo agora para um julgamento de outro caso bem polêmico. A gente está cheio de situações aí, né, que trouxeram e trazem ainda muita polêmica. E eu trago uma questão que com certeza vai dar muita polêmica, deve vir mais julgado aí do STJ. Inclusive, esse julgamento da sexta turma foi por 3-2. E é um tema bastante controverso. Acho que tem bons argumentos para os dois lados. Pessoal, qual é a situação? Imaginem o cara que agrediu a ex-namorada e foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, o Ministério Público pede medidas cautelares diversas à prisão. Pede, por exemplo, que seja decretada uma medida protetiva de urgência, na essência, né, uma medida cautelar diversa à prisão, dele não se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, num raio de 150 metros, né? Ou outras até, o MP pode ter pedido que seja, né, aplicada um recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana, em dias não úteis, enfim, pediu substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas à prisão, medidas cautelares pessoais também, mas diversas à prisão. E o juiz, enxergando que tem ali um periculum libertatis, né, além, claro, do fumus comissi delicti, né, do fumus boniuris, ali para uma preventiva, o juiz, entendendo presentes os requisitos do 312 do CPP, decreta a prisão preventiva desse agressor. A controvérsia é, o juiz, nesse caso, ele pode decretar preventiva quando o MP pediu uma cautelar diversa à prisão? O que nós temos que lembrar, pessoal? Depois do pacote anticrime, ninguém tem mais dúvida. Não cabe decretação de prisão preventiva de ofício. Ponto. Antes do pacote anticrime, quando ainda estávamos na redação lá de 11.719, ainda havia uma controvérsia, porque havia no CPP 2 regramentos que davam margem, né, a interpretações diversas pela doutrina e pela jurisprudência, porque para alguns ainda na investigação seria possível o juiz decretar de ofício, enquanto outros diziam que nenhuma hipótese. Depois do pacote anticrime, isso foi, né, sepultado, hoje ninguém tem mais dúvida, não se pode decretar prisão preventiva de ofício. E aí, vejam, isso independe, pessoal, da gravidade do crime, independe de ser crime hediondo ou não, mesmo num contexto de Lei Maria da Penha. Isso é importante destacar, porque o artigo 20 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, prevê expressamente e ainda prevê que o juiz poderia decretar de ofício a prisão preventiva do agressor. Mas não subsiste, tá, pessoal? Isso numa leitura constitucional, numa visão constitucional, inclusive o STJ apontou isso nesse precedente. Não dá para invocar o artigo 20 como regra especial de que caberia prisão preventiva de ofício no contexto da Lei Maria da Penha. Não cabe no contexto da Maria da Penha, assim como não cabe em qualquer outro crime hediondo ou equiparado. Então, isso é algo incontestável. Mas tem uma hipótese muito peculiar que deu o que falar depois do pacote anticrime, que é a do 310 lá do CPP, a possibilidade ou não de converter flagrante em prisão preventiva de ofício.
Isso deu muita controvérsia depois do pacote anticrime. No STJ, a quinta e a sexta turmas divergiram, mas a terceira sessão pacificou, e o Supremo também veio nessa linha, pacificou que não cabe nem nessa hipótese específica, porque vejam, uma coisa é decretação de preventiva de ofício, e aí a gente está falando de qualquer hipótese. Outra situação que era mais peculiar e que deu mais controvérsia foi do 310, parágrafo único, né, que prevê as possibilidades do juiz no caso da prisão em flagrante, e lá é previsto que o juiz poderia decretar a prisão preventiva do flagranteado e não exigia expressamente pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. E aí, pessoal, alguns diziam que era uma exceção que ainda se mantinha, mas a jurisprudência hoje absolutamente majoritária no sentido de que nem na hipótese do flagrante o juiz pode convertê-lo em prisão preventiva. Nunca pode decretar prisão preventiva de ofício. Nessa situação, no entanto, a sexta turma do STJ entendeu que não se trataria de uma decretação de prisão preventiva de ofício. E aí veja como tem bons argumentos para os dois lados, né? A gente poderia dizer, não, mas se o MP está pedindo uma medida cautelar diversa à prisão, o juiz está decretando uma prisão preventiva de ofício. Então, logicamente, né, que a questão é bastante polêmica. O que o STJ disse para entender que, nesse caso, não se trata de uma decretação de prisão preventiva de ofício, e sim, né, de uma atuação a partir de provocação do órgão ministerial. O STJ vai dizer que o juiz ele não pode ficar manietado pelos termos do pedido. Tem que interpretar de maneira mais ampla. Se o MP, se a autoridade policial está pedindo algum tipo de medida cautelar pessoal, algum tipo de restrição na liberdade, o juiz não fica atado à medida cautelar pedida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. O juiz pode decretar uma prisão preventiva. Por quê? Porque ela também é uma medida cautelar de natureza pessoal. Então, não há propriamente uma atuação sem provocação. Não há uma violação da inércia jurisdicional, porque o juiz está sendo provocado. E aí, bem interessante, se levantou como argumento duas situações que são aceitas pela jurisprudência amplamente majoritária. Primeira delas, pessoal, se o MP, nas alegações finais, pede a absolvição do réu, embora na doutrina seja bem polêmico, na jurisprudência é amplamente majoritária que o juiz pode condenar. Então, ele não está atuando de ofício. Outra situação é quando o MP pede uma preventiva, o juiz decreta. E aí passa um tempo, o MP pede uma revogação ou mesmo concorda com uma revogação num habeas corpus, né? Opina pela revogação por entender que há um excesso de prazo, por exemplo. O juiz não fica obrigado a acolher o pedido do MP de revogação. Ah, mas ele só pode decretar porque o MP pediu. Sim, mas onde está dito que o juiz precisa ficar seguindo o que o MP pede? O juiz não teria independência funcional, né? Então, uma coisa é o juiz não poder agir sem provocação. Outra coisa é ele, provocado, vir a decidir ainda que não seguindo a proposta exata do Ministério Público aqui, como era o caso. Então, trocando em miúdos, pessoal, para a sexta turma do STJ, se há um pedido, seja do MP, seja da autoridade policial, ou até mesmo do querelante, né, que embora muito difícil, uma preventiva, a lei prevê textualmente a possibilidade, né, do querelante ou até do assistente de acusação postularem, né, havendo um pedido de uma medida cautelar pessoal, ainda que não se trate da medida cautelar pessoal mais extrema, que é a prisão, ainda assim o juiz pode decretar uma prisão preventiva, porque também é uma medida cautelar pessoal e isso não representa uma atuação de ofício. Representa o iura novit curia, o juiz aplicando o direito ao caso, após uma provocação, então sem nenhuma violação à inércia jurisdicional. Então, precedente extremamente polêmico, para a gente ficar de olho também no desenrolar, né? Porque é bem possível que a gente tenha outros julgados, inclusive em linha contrária, ainda mais um tema tão controverso, mas, por hora, essa é a jurisprudência que a gente tem do STJ e, portanto, né, muito, muito relevante em termos práticos e também em termos de concurso público, porque é a jurisprudência que a gente tem hoje no STJ, não tem também entendimento em sentido contrário.
Bem interessante, professor Gabriel, tema bastante polêmico, né? Eu tendo a concordar com o que foi decidido, né? Eu sempre entendi que o poder cautelar ele é inerente ao poder jurisdicional, né? O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DIN contra a Lei 9494, soltou essa frase, né? Para dizer que, via de regra, né, uma vez provocado, né, o juiz pode adotar as cautelares, inclusive de ofício, né? Tudo bem que aí, nesse caso, o STJ rechaçou essa expressão, né? Mas eu acho que ele pode aplicar a melhor cautelar ao caso, né? Eu acho que o juiz tem essa liberdade, né? Ainda que o STJ tenha entendido que nesse caso não houve nenhuma atuação de ofício. Né? Interessante. Exatamente. Temos um julgamento também agora mudando de áreas, né, professor Felipe? Direito civil, direito das sucessões, bem legal, mas de certo modo também tem alguma ligação com o direito penal, né? Porque envolve ato infracional análogo, né, ao crime de homicídio, né? Então acaba que de alguma forma ainda está ligado, né? Envolve o direito sancionador, né? Agora sobre a ótica civil, né? Ou civil, né? O caso é bem interessante, professor Gabriel. Ele chegou no STJ por razões processuais, mas eu acho que deram destaque, inclusive no informativo, mais pela questão do direito material em si, do que pela questão processual. O que é que versava o tema, né? O tema versava de um menor, né? Alguém que não tem capacidade criminal, né? Pelo fato da menoridade, mas que comete um ato infracional que venha matar seus pais. E como a gente sabe, né, pela legislação civil, né, de sucessões, o filho ele é herdeiro dos pais. Só que todas as vezes que o herdeiro, né, ele atenta, né, contra a vida do ascendente ou do decujus, né, aquele que vem ser o autor da herança, aquele que morre, ele deixa de ser herdeiro, né? Se aplica a ele uma pena de indignidade. E na prática, por ficção, né, ele é excluído da sucessão como se morto fosse. Nessa hipótese, né, se você tiver, se quem praticou, né, o homicídio contra o autor da herança, se ele tiver filhos, né, considera-se que o herdeiro estaria como morto, né, e seus filhos são chamados por representação ou por estirpe, né, para integrar a sucessão. A legislação, né, sucessória tem todo um cuidado, né, para que esse autor desse homicídio não usufrua, né, não goze, né, desses bens que os seus herdeiros receberiam. Enfim, mas qual é o dilema aí que o STJ colocou, né? Se nós formos abrir o Código Civil, no artigo 1814, ele vai trazer lá as hipóteses de indignidade ou de exclusão da sucessão. E ele coloca lá, no inciso primeiro, né? São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ou seja, a norma, né, civil coloca que não seria eticamente correto você se beneficiar, né, de uma herança pela qual você deu causa, né? Você matou alguém independentemente, né, se a motivação da morte foi ou não receber herança, mas assim, não seria eticamente, não seria teleológica, em termos de valores, né, teleos, não seria teleologicamente correto que você recebesse, né, se você se beneficiasse desse ato vil. E qual é o problema que surge? O problema que surge aí é porque, pela literalidade da norma, nesse inciso primeiro, só se fala de homicídio doloso. E no caso, nós sabemos, né, que o termo homicídio, né, é um termo técnico, próprio da legislação penal, é um crime. E quando nós temos um menor, né, por mais que ele tire a vida, isso tecnicamente não é enquadrado como crime. Isso é enquadrado como ato infracional análogo ao homicídio. E o que é que se defendia aí, né? Se defendia que, sendo uma norma que aplicaria uma sanção, não poderia ter essa analogia, né? Porque como o legislador só usou homicídio, você não poderia fazer uma analogia para abarcar ato infracional semelhante ao homicídio. Pois bem, existe de fato uma doutrina civil, né, que advoga isso, que você teria uma interpretação, né, que vedaria analogia, você estaria diante de uma tipicidade fechada, estrita ou cerrada, né? Só que o que é que acontece? A maioria da doutrina civil não defende isso. Defende que exatamente por se tratar de uma norma civil e não criminal, nesse caso, você não teria essa tipicidade estrita, ou essa tipicidade fechada. Você teria uma tipicidade finalística ou uma tipicidade delimitativa. Na verdade, você tem que entender, fazer uma interpretação de qual foi a intenção do legislador, né? Qual foi a mens legis, né? Qual foi o valor que se quis proteger. É exatamente o bem jurídico vida do autor da herança.
Então, você tem toda uma doutrina civil que diz que, nesse caso, você teria, sim, possível a analogia, porque você tem crimes tão graves como homicídio e que justificaria, né, que você ampliasse essa norma através de analogia para que esses outros crimes tão graves quanto homicídio fossem também motivadores da indignidade do herdeiro ou do sucessor. Como exemplo, né, a doutrina coloca, né, que você tem o induzimento ou instigação ao suicídio, né, isso atentaria contra a vida, né, do autor da herança. Você teria o latrocínio, eventualmente, né? Você teria também a extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado morte, né? E o STJ, inclusive, já se manifestou sobre isso, acolhendo, né, essa possibilidade de analogia no caso. Ou seja, o STJ sancionou já essa questão dessa tipicidade finalística ou delimitativa. Inclusive, o caso nem envolvia esses crimes. Que atentavam estritamente contra a vida do autor da herança, né? Versavam sobre maus tratos e abandono de capaz. Olha só, professor Gabriel. No caso, o STJ já se manifestou sobre isso, foi no informativo 135. E ele admitiu, nesse caso, que seria possível analogia. Seria eticamente incorreto, né, alguém que comete maus tratos, né, ou abandono de capaz com relação ao autor da herança se beneficiasse dessa própria herança. Então, o STJ, né, tem esse precedente que admite, e a maioria da doutrina civil admite essa questão dessa analogia, né, para você ampliar essas hipóteses, desde que, né, o mesmo valor jurídico, né, esteja presente nessa situação que, a despeito de não ser homicídio doloso, se faça presente a razão, a razão, né, esse bem jurídico que o legislador quis proteger, que é exatamente a vida, né, do autor da herança. Por que isso chegou no STJ, né? Isso chegou no STJ pelo seguinte, porque quem ingressou, né, com essa ação declaratória de indignidade, né, desse filho, autor desse ato infracional, ingressou já sob a égide do novo CPC. E o infrator, né, hoje maior, ele alegava que esse pedido seria impossível, exatamente porque você estaria fazendo essa analogia dessa norma que prevê a sanção de dignidade. Aí ele queria aplicar todo o regramento penal a essa sanção civil, e ele dizia que o juiz sequer deveria ter admitido essa lide, né? Já deveria ter julgado o pedido improcedente logo de cara, liminarmente, com base no artigo 332 do CPC, de 2015. E a ministra, né, a relatora Nancy Andrighi, ela falou que, enfim, não é sequer hipótese, né, de você enquadrar no artigo 332, porque o pedido, né, a impossibilidade jurídica do pedido, ou o pedido juridicamente impossível, né, ela até cita en passant, né, na teoria das condições da ação, não teria sido recepcionada, né, pelo legislador no CPC 15, ele teria deslocado isso, né, da condição da ação para ser uma questão de mérito. Ela diz que há alguma controvérsia, mas é o que predomina hoje, e ainda que assim o fosse, né, o juiz não estaria ainda autorizado a julgar improcedente liminarmente o pedido, porque a hipótese em tela, né, não se enquadraria no artigo 332 do CPC. Enfim, e ela tece todas essas considerações. Só uma observaçãozinha, professor Gabriel, para o pessoal de casa não confundir, né, essa hipótese de indignidade com a hipótese de deserdação, né? A hipótese de indignidade, ele é algo que está previsto, né, na sucessão legal, legítima, né, e envolve todo e qualquer sucessor, seja ele herdeiro ou legatário, né? A hipótese de deserdação, ela está lá no direito testamentário, né, dentro do direito das sucessões, mas é importante ver que quem decreta, né, a exclusão da sucessão por indignidade é o juiz. E quem decreta a deserdação ainda é o próprio autor da herança em testamento. Ou seja, ele faz em vida e isso é confirmado, né, depois pelo juiz, quando ele faz a abertura do testamento e analisa a validade das cláusulas. Todas as hipóteses que representam indignidade são também deserdação, isso é verdade. Embora a deserdação tenha outras hipóteses e seja um instituto mais amplo. Mas é só para, tecnicamente, o pessoal se atentar que isso é uma hipótese de indignidade e não de deserdação. Muito interessante, professor Felipe. Eu lembrei do caso da Richthofen, né? Acho que é o caso mais categórico ali de homicídio e não há dúvida, né? O enquadramento na hipótese legal. Mas concordo inteiramente também com essa interpretação à luz da teleologia da norma, né? E como tu colocaste aí vários exemplos em que está longe de ser um homicídio por direito penal, mas não deixa de termos ali situações que atentam contra a vida, né, de cujos e que, consequentemente, também acho que cabem na hipótese legal, considerando
o que o legislador queria com aquela hipótese de indignidade. Pessoal, com isso terminamos o nosso Enfermagens em Pauta número 32. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para fixar bem esses temas julgados aí, bem legais, bem importantes. Acho que pode ajudar vocês nos próximos concursos ou mesmo aí na atividade prática. E esperamos vocês no próximo Enfermagens em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, pessoal. Força nos estudos.